Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um Bolo de Emergência. Meu nome é José Roberto, eu sou médico e editor aqui da página do PS Medway e hoje eu vou estar aqui com vocês para mostrar como a gente vai sistematizar a abordagem do paciente com IC descompensada na emergência. Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Primeiro, galera, como que é o paciente que vai se apresentar para a gente na emergência? Ele vai se apresentar em um desses 4 perfis aqui. E isso eu trago para vocês do estudo BRIEF, que é um registro brasileiro de pacientes com IC descompensada na emergência. Então vamos dar uma olhadinha aqui para vocês entenderem o que vai chegar na emergência. E vai chegar, não tenha dúvida que vai chegar. Então aqui, primeiro, pessoal, 10% dos casos vão ser pacientes que vão se apresentar no perfil A, que a gente vai chamar de quente e seco. Tá? Então a minoria dos casos vai estar nesse cenário aqui também. A disparada, imensa maioria, mais de 2/3 dos casos que vão se apresentar com IC descompensada vão chegar para vocês no perfil B, de quente e úmido. E isso é bom, e eu explico para vocês já já. Depois, uma parte que não é desconsiderável aí, vai chegar no perfil frio e úmido, que esse de longe é o pior perfil, é o pior, o paciente chega mais grave, é o que apresenta maior mortalidade em intraadmissão. E por fim, a menor parte vai chegar no perfil frio e seco, tá bom? Que vai ser o perfil L, de low output, que a gente vai ver agora. Então, de cara, pessoal, o que vale a pena a gente entender aqui? Qual é o principal perfil? Perfil B. Qual que mais mata é o segundo principal? Perfil C. Gente, o resto vocês dominam aí, ok? Vamos ver aqui um a um. Então, dá uma olhadinha aqui. Perfil A, como é que é? É o paciente que chega quente e seco. E o que é quente? O que é seco, Zé? Explica melhor isso daí. Quente e seco quer dizer o quê? Quente, extremidades quentes, pH boa, quentinho, bem perfundido, microhemodinâmica legal, tempo de enchimento bom, tá com diurese presente. Então é um paciente que está quente, bem quentinho, ou seja, bem perfundido. E seco é porque ele não tem sinais de congestão. E a gente tem que dividir congestão em direita e esquerda. O que é congestão esquerda? Então congestão decorrente de disfunção de câmaras esquerdas, ou seja, vai ter o quê? Crepitação pulmonar, congestão pulmonar, por exemplo. E congestão direita? Urgência jugular, hepatomegalia, ascite, edema de membro inferior, por exemplo. Isso vai ser congestão. Se o paciente não tem sinais de congestão e não tem sinais de má perfusão, não tem livedo, não tem moca, ele está quente, bem perfundido, ele vai ser um perfil A. E perfil A, gente, na moral, é tchau e bênção, né? O que a gente vai fazer no pronto-socorro para esse cara que está em perfil A? É, no máximo, rever as medicações dele, ver se ele está orientado em relação às mudanças de estilo de vida, restrição hídrica, restrição de sal, e segue o jogo. Perfil B é aquele cara que vai se apresentar quente e úmido. Mais de 2/3 dos casos vão ser nesse perfil. Então o paciente vai estar congesto, vai estar crepitando, urgência jugular, ortopneia, edema sacral, edema de membro inferior, beleza. Mas ele vai estar bem perfundido. E aí esse paciente precisa do quê? Tirar volume e mexer em pós-carga, né? Porque o que a gente tem que mexer é mexer em via final, é mexer na fisiologia cardíaca. Esse paciente ele precisa ter a pós-carga reduzida, se tiver margem para isso, então dá algum vasodilatador para ele, um captopril ou uma hidralazina, por exemplo. Reduz a pós-carga, mesmo que esteja normal, 12/8, por exemplo, reduz a pós-carga, faz um diurético, e aí sim o paciente melhora até mais rapidamente. E ele vai estar bem perfundido, então sem estresse em relação a isso. Provavelmente é um paciente que talvez não precise de internação, a não ser que esteja muito congesto, em anasarca, por exemplo, desaturando por conta de congestão, mas na maioria das vezes é um paciente que a gente consegue dar um grau nele na emergência e talvez, dependendo do caso, acaba internando ou para uma reavaliação ambulatorial precoce. Já no perfil L, é aquele paciente que está frio e seco, é um paciente que a gente pesou a mão no uso de diurético. Então é um paciente que agora ele pode estar frio, de extremidade fria, tempo de enchimento mais prolongado, pressão, pulso mais filiforme, diurese claudicando. É aquele paciente que às vezes pode ter hipotensão postural até, porque o tanque dele está vazio. Ele está em baixo débito cardíaco porque ele não tem volemia para isso. Foi exagerado o uso de diurético. Esse paciente a gente vai fazer alíquotas de 250 de soro fisiológico, por exemplo, e vai reavaliar até o ponto que já deu aí, já enchemos o tanque. Fez 250, reavalia. Fez 250, reavalia. Fez 250, reavaliou. Pô, quem tá quentinho, mas começou a crepitar. Opa, já deu aí o ponto, já não vou mais e continuar com uma expansão volêmica, por exemplo. E, obviamente, existem perfis e pacientes que no perfil frio, mesmo no perfil L, ele pode precisar de inotrópico. Mas guardem que o paciente que está no perfil L é de low output
de baixo débito, mas por hipovolemia provavelmente. Ou fez uma diarreia, ou vomitou demais, ou exagerou no uso do diurético, por exemplo. E aqui no perfil C, esse é o pior, é o mais temido, é o paciente que vai estar frio, ele vai estar congesto, e vai estar, ele vai estar frio, ou seja, vai estar mal perfundido, PA pinçada, aquele 8/6, aquele pulso mais filiforme, vai estar com tempo de enchimento prolongado, livedo, Mottling, por exemplo, diurese reduzida, sonolento. Esse paciente tem uma gravidade aumentada e vai estar congesto também. Para lembrar, esse é de Curitiba. Curitiba é o quê? É frio e úmida, né? Então, bora lá que a gente vai ver o resto agora. Relembrando aqui os sinais de congestão volêmica, então, congestão esquerda a gente vai ter congestão pulmonar, crepitação pulmonar, edema agudo pulmonar, por exemplo. Ainda na congestão esquerda, ortopneia e dispneia paroxística noturna. E agora, já indo para a congestão direita, dilatação de veia jugular interna, refluxo hepatojugular, hepatomegalia congestiva, ascite e edema bilateral periférico também. Lembrando que na congestão pulmonar pode se apresentar com um derrame pleural, geralmente à direita ou bilateral. E se com derrame pleural unilateral à esquerda, desconfie desse derrame que talvez não seja por causa da insuficiência cardíaca. E para a gente finalizar aqui, uma abordagem sistematizada que eu acho muito show, que é do SAVIC, que eu já comentei com vocês em outro vídeo, mas para quem não sabe é o suporte avançado de vida em insuficiência cardíaca. Existe o SAVIC, que é como se fosse um análogo ao ACLS, por exemplo. Tem o SAVIC de consultório e o SAVIC de emergência, tá bom? Essa abordagem está no SAVIC, quem quiser está aí disponível para pesquisarem. Então a gente vai fazer o quê? De A até H no manejo desse paciente. Então, fiz o diagnóstico de IC descompensada. A, de avaliação do perfil clínico hemodinâmico. Quente, seco, frio e úmido, quente e úmido, por exemplo, e assim por diante. No B, é garantir que esse paciente tenha uma boa oxigenação. Então, ficar atento. Ele está desaturando? Pô, se estiver desaturando, será que é só pela congestão? Será que não tem uma embolia pulmonar? Não tem alguma outra coisa? Epa, vamos dar uma olhada. Circulação, volemia. Esse paciente está com excesso ou com falta de fluidos, por exemplo? D, de diurético, se for indicado, fazer uma dose aí de 0,5 a 1 mg por quilo de peso, por exemplo, de furosemida em bolos. E isso, gente, se o cara tem 80 quilos, sim, são 4 ampolas, 5 ampolas. A gente faz às vezes 10 ampolas de furosemida no paciente, ainda mais se ele já tiver resistência a diurético de alça. Um eletro, porque é sempre importante realizar um eletro na admissão daquele paciente. Eventualmente, é um ataque à arritmia, uma bradiarritmia que está descompensando aquela IC. Pode ter algum distúrbio hidroeletrolítico descompensando, que você faz o diagnóstico pelo eletro, como uma hipercalemia. Pode ter algum sinal que você pode pensar, nossa, uma baixa voltagem, será que é uma tireoide descompensada, um hipotireoidismo, ou é um derrame pericárdico? Enfim, o eletro vai te dar muita ajuda nisso, até para uma síndrome coronariana aguda descompensando a IC. Avaliar a frequência cardíaca do paciente também é importante, para você não entrar com beta-bloqueador na hora que ele estiver com os extremos, né? Nem muito taquicárdico, nem muito bradicárdico também. E até lembrar de deixar o beta-bloqueador. Importantíssimo, ponto importantíssimo aqui, galera, o G, de garantir a não descontinuidade das medicações modificadoras de doença. Ou seja, o paciente internou por uma IC perfil B, gente, não vai suspender o beta-bloqueador, ok? Isso aumenta a mortalidade, não só o beta-bloqueador, mas não suspenda as outras medicações, a não ser que isso esteja prejudicando o caso dele atual. Então, vou dar um exemplo. O paciente internou numa IC perfil B, descompensado por um BAVT. Ele usava carvedilol 25 de 12 em 12. Gente, óbvio que a gente vai retirar o carvedilol, né? Não tem cabimento manter o cara com BAVT esperando marcar passo com carvedilol. Acabou. Ah, paciente internou numa IC perfil B com uma hipercalemia agora. Obviamente que não vai, a gente vai suspender o IECA agora, né? E espironolactona. E assim por diante. E o H de heparina, para você lembrar de fazer a tromboprofilaxia desse paciente, porque ele, além de estar acamado, ele tem risco aumentado de desenvolver evento trombovenoso, né? Tromboembólico, decorrente de TVP, por ter insuficiência cardíaca por si só. Então, H é para você lembrar disso, da profilaxia, seja com enoxaparina, seja com heparina não fracionada. Galera, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. A sistematização é muito importante no atendimento na cardio, na insuficiência cardíaca também. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, mandar para o seu amigo compartilhar esse vídeo.
E se você não conhece o canal, já se inscreve no canal e já toca no sininho para você ser notificado sempre que tiver um novo bônus de emergência para você. Se você quiser saber mais sobre o curso do PS Medway, vou deixar aqui o QR Code para você saber muito mais de um curso que está sensacional. É isso, galera. Vamos para cima, vamos com tudo e aquele abraço.